Olá, famílias da EVP, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Exatamente, aqui é o primeiro podcast da Escola Virgem dos Pobres, podcast EVP. E hoje, para esse primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber dois convidados mais do que especiais. Pessoas que estão na construção da escola, claro, diariamente, sendo que uma delas é uma convidada que sabe tudo da escola porque foi a pessoa que fundou o espaço. Então, hoje eu estou recebendo aqui a Sandra, que é a nossa diretora, e também o nosso amigo e terapeuta Flávio Ferreira. Muito bem-vindos os dois e eu espero que a gente possa trocar muita ideia aqui sobre educação e sobre a Escola Virgem dos Pobres. Como é que vocês estão? Olá, boa noite. Estamos bem, muito bem. Olá pessoal, boa noite a todas as famílias aí. E claro, vamos bater um papo com muito conteúdo, sempre importante, sempre interessante, é, nessa linha terapêutica, socioemocional e tantas outras coisas aí que a gente pode trazer. Você não se arrepende não em ficar com a gente e nos escutar, porque vale a pena. Muito bem, Flávio, muito bem, Sandra. Gente, quero começar conversando um pouco mais com a Sandra e tentando entender um pouco, Sandra, e que você também pudesse contar isso para as nossas famílias, até porque boa parte delas talvez não tenha tido a oportunidade de entender essas referências ainda ou de uma forma um pouco mais fluida, né? Como é que funcionam alguns processos aqui na EVP. E eu gostaria de falar com você sobre missão e sobre valores, né? Isso tudo está envolvido dentro de uma ideia de pilar. E eu queria que você nos dissesse, na sua percepção, como você acha que a EVP se situa do ponto de vista da visão da escola, da missão da escola? Qual você acha que seja, né, essa missão e essa visão que a EVP tem? Então, tudo começou quando eu fui professora, né, 12 anos no estado, e já olhava para os meus alunos, eu não conseguia pela realidade, né, eh, digo assim, precária, lá do ensino, e eu comecei a olhar, além do conteúdo, né, da aprendizagem, eu precisei olhar para essas crianças, que eram crianças, com um olhar diferenciado, né, de um acolhimento que eles precisavam além desse conteúdo que era passado. E fui fazendo isso por longo 12 anos, e após isso, quando eu fundei a escola, eu trouxe para dentro da escola também esse olhar de acolhimento. E junto com isso, as famílias começaram também a trazer as falas, né? Aqui a gente é acolhido, né? Tanto os alunos como as famílias, e também eles aprendem aqui. Então, foi um dos valores nossos, acolhimento e aprendizagem trazido pelas famílias, e outros como organização, respeito, essa inovação que a gente sempre tem buscado, tem feito a diferença e acredito que vai fazer e continuar fazendo ainda mais na comunidade da EVP. Tem um trecho da sua fala que para mim é muito importante, quando você cita a palavra acolhimento. E é um acolhimento com um propósito, um acolhimento direcionado para aprendizagem. Teve algum momento específico, ou quando foi que você começou a ter essa devolutiva das famílias, de entender que essa é uma escola que acolhe? Isso foi uma proposta desde o início, ou foi alguma coisa que foi vindo naturalmente das famílias? No início, acredito que nos 5 primeiros anos não foi tão forte, mas após isso, quando a gente implantou o Fundamental 1, foi que começou a ser trazido pelas famílias, né? Por diversas crianças que a gente recebia, com algumas dificuldades de aprendizagem ditas normais e talvez as não normais, né? Mas esse olhar que a gente começou a fazer com as nossas crianças conseguia que eles aprendessem. De uma forma ou de outras, eles aprendiam. Uns desenvolviam melhores, outros desenvolviam com mais dificuldade, mas sempre conseguiu desenvolver. Então, esse acolhimento foi trazido realmente pelas famílias, né? A base mesmo foi pelas famílias. Bacana, eu quero colocar o Flávio na conversa agora e saber de você, Flávio, como é que você percebe essa ideia de acolhimento? Você trabalha na parte terapêutica, você está no interior ali do programa socioemocional, conduzindo esse processo junto com uma equipe. E na sua visão terapêutica, na sua visão de profissional dessa área, como você entende a importância da escola, além de todos os quesitos que a escola tem que atender, além de todos os
os fundamentos que a escola tem que dar, mas como é que você vê essa peça, acolhimento, se encaixando e sendo algo importante, um diferencial para a escola? Sim, sim. Eu vejo esse acolhimento citado por Sandra que em poucos dias trabalhando aqui, você já consegue entender o que de fato ela quer dizer com esse acolhimento, com essa ideia que fica muito claro para todo mundo que começa a trabalhar aqui. Eu acho que esse acolhimento ele tem muito a ver com você humanizar os processos, sabe? Você sair de um conceito mais mecânico, de uma ideia mais mecanicista, ah, de números, de resultados, como se você estivesse trabalhando ah, refém de um sistema, de um modo de produção que torna as pessoas cada vez mais reféns dele, mais ansiosas ah, e mais com uma quantidade de sintomas aí no mentais muito grande. Então, eu vejo esse acolher muito, eu traduzo esse acolher muito com a ideia de humanizar. Eu acho que uma marca da EVP é esse contato humano, de escuta, de, de corpo a corpo mesmo, de escuta, da gente valorizar as muitas dimensões dos nossos alunos, das nossas famílias, né? Aproximar-se das nossas famílias e dos nossos profissionais também, né? Eu acho que a Sandra ela já tem um olhar sistêmico, né? Quando ela se preocupa com as famílias, quando ela se preocupa com o corpo docente, com os professores, sabe? Isso é um olhar sistêmico e a gente sabe que quando a gente olha para uma organização de maneira sistêmica e não as partes, a probabilidade disso dar muito certo é muito grande, né? Gente, tem muita coisa aqui que eu quero tratar com vocês. Claro, a gente tá só começando. Tem vários pontos que eu quero trazer, mas eu ainda gostaria de insistir um pouquinho nessa fala sobre acolhimento e nessa característica tão peculiar da escola, porque tradicionalmente a gente entende que o espaço da escola seja um espaço muito fechado e muito criterioso em algumas coisas. Tem hora para isso, né? Tem disciplina disso, tem os horários muito bem marcados, e aí o professor tem que encerrar o conteúdo e tal. E tudo isso faz parte da realidade da escola e tem que fazer. Mas pelo que eu estou percebendo na tua fala, Flávio, e também na fala da Sandra, é que não é na EVP só sala de aula e conteúdo didático. Isso faz parte de todo o processo. Mas se isso não tiver permeado por uma ideia desse aluno, dessa aluna se sentir bem, não faz muito sentido, pelo que eu pude entender. Sim, sim, sim. Ah, o conteúdo, o conteúdo, a disciplina é algo indispensável hoje nas nossas vidas. Só que nós estamos num mundo, o famoso mundo líquido, ele está cada vez mais, né? Os filósofos aí, Bauman falava muito sobre as relações líquidas no mundo líquido. A correria, essa coisa do a gente precisa dar conta de um monte de coisa, a gente precisa dar resultado. E isso fez com que as pessoas fossem passando por cima de outras dimensões, principalmente a dimensão emocional, né? Então esses jovens, essas crianças, os pais em suas correrias, as escolas, e eu falo as escolas de uma maneira geral, também nas suas correrias de dar resultado. Então cada um olha para resultado. E em que momento a gente vai olhar para o humano? Em que momento a gente vai olhar para realidades complicadas, difíceis, delicadas, né? Em sala de aula. Então o que eu acho muito bacana na gente é que nós não excluímos a disciplina, né? A importância da disciplina, a importância do estudar, do conteúdo prático ali, é óbvio que é importante, mas a gente enxerga muito bem uma outra dimensão, a dimensão das emoções, é, de realidades, até porque esses alunos eles trazem realidades para dentro de sala de aula, né? Eles trazem um pai e uma mãe quando sentam, né, nas cadeiras. E
esse olhar, ele faz com que a gente tenha uma empatia maior. É muito difícil nos dias de hoje a gente conseguir desenvolver empatia. É muito bonito na teoria, né? Mas, de fato, ter uma escuta empática, um olhar empático para eles, não é algo fácil, é algo que a gente precisa treinar todos os dias, né? Senão a gente fica preso numa redoma de resultado, resultado, resultado. É bem por aí. E às vezes esse acolhimento também, às vezes se confunde para algumas famílias quando chegam, que é achar que o aluno pode fazer tudo que ele quer, porque ele é acolhido, tipo ser desrespeitoso, mas não é isso, né? Então a gente precisa também ser transparente nessa fala para que ele é acolhido sim, mas ele não tem, tipo assim, o direito de fazer tudo que ele quer, de repente desrespeitar um professor, né, um colega. Então existe às vezes ainda essas situações que a gente vem conversando para que as famílias consigam entender e a gente ser cada vez mais transparente com isso. E eu acho que, no final das contas, talvez seja uma das grandes missões de qualquer espaço escolar, né? Fazer com que o indivíduo entenda limites, mas entenda que ele pode também exercer sua personalidade, né? Sua individualidade de uma maneira livre, porque a gente não está lidando com coisas programáveis e determináveis, a gente está lidando com o ser humano, né? Então, quando você consegue colocar um aluno, uma aluna dentro da escola e faz com que ele entenda que ele tem liberdade e que ele tem compreensão, mas que ele também, por estar dentro de um conjunto, ele precisa ter noção de limite, eu acho que isso faz um diferencial muito interessante. E eu queria pegar esse gancho do que vocês falaram para te perguntar, Sandra, como é o relacionamento com as famílias nessa perspectiva. Porque eu ouvi várias vezes aqui na EVP alguns pais dizerem que gostam da escola, que tem um carinho muito grande pela escola, porque aqui os professores e os funcionários sabem o nome do filho, sabem ali o nome da filha ou do filho. Eu acho que isso também é um baita diferencial e mostra também que isso fala muito sobre essas pessoas, né? Com essas pessoas. Como é que você chegou a pensar nisso ou isso foi orgânico, isso foi natural? Porque poderíamos dizer que foi uma determinação ali de manual de relação dos professores com os alunos, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que isso foi se construindo naturalmente, né? De ter uma relação mais próxima dos alunos a ponto de saber como é que ele se chama, né? De não ser só mais um. Como é que isso foi se construindo? Quando é que você percebeu isso? Isso também foi lá no início e foi algo assim, foi orgânico, né? Porque no início eu que conduzia, eu que chamava no portão, né? Então eu tinha poucos pais na época e eu conseguia, nesse contato, né? Aprender o nome deles, o nome dos alunos, logicamente, e das famílias, né? A escola foi crescendo, a gente precisou colocar outras pessoas, né, para fazer a chamada, mas foi naturalmente. Quem hoje convive dentro da escola, que está no portão, que na secretaria, consegue saber, né, o nome das famílias, de pai, de avó, e é muito bacana isso. Sexta-feira, por exemplo, teve duas sexta-feiras as festas juninas, a quantidade de famílias, e a gente recepcionando e as meninas tudo sabendo, né, o nome do menino, do aluno, do pai, do avó, dos avós. E isso é orgânico, é bonito, assim, e é a nossa rotina, né? Porque não faz sentido você também estar dentro de um espaço e não, é como se o aluno fosse qualquer um lá num canto, né? E não é dessa forma, né, Flávio? Você que acompanha mais de perto. Só um número, né? Só um número, né? E nós somos diferentes e precisamos olhar para isso numa visão mais ampla, né, dessa questão. Eles se sentem pertencentes, né? Quando você trata pelo nome, e quando você explora neles outras dimensões, como a própria dimensão emocional, familiar, isso rola um insight ali. Poxa, que interessante. Eles estão interessados nisso, né? Em mim? Porque você que está em casa, você que nos ouve, e até a gente aqui no ambiente, podem prestar atenção quantas vezes, quando nós estávamos ali numa cadeirinha em sala de aula, passando por dificuldades, por problemas em casa, de realidades bem difíceis e que ninguém dava ouvidos
pra gente, né? Ninguém estava tão preocupado. Eu me recordo muito do meu ensino médio, as minhas angústias, as minhas ansiedades, né? Não se tinha muito espaço. E aí eu precisava recalcar aquilo, sufocar aquilo, precisava pôr uma máscara, né? Isso é um problema, porque a gente põe a máscara, quando a gente aprende a lidar com aquilo, ela continua na gente, né? Ela ainda continua, para você se livrar dela é muito grande. Então, quando você parte para essa ideia do acolher, do humano, eles se sentem muito incluídos. Eu sinto muito isso em sala de aula e até nas festas, em outros momentos que nós estamos com eles. Eles vêm até nós e abraçam você, o professor, porque eles sabem que a gente vai acolher, né? E que não existe essa barreira. Eu acho que a IVP quebra essa barreira, né? Bacana. Sandra, fala agora pra gente sobre um outro aspecto que está relacionado a tudo isso, mas um aspecto um pouco mais específico, talvez. A gente falou aqui dos alunos, falou das famílias e a gente precisa falar também das pessoas que constroem a EVP, né, nas suas diversas funções, seja no acolhimento no portão, seja na secretaria e na sala de aula como professores e professoras. O teu olhar para essa comunidade de profissionais, porque acho que é muito mais fácil, talvez, e muito mais objetivo planejar-se uma escola para aluno e família, e é o caminho talvez mais imediato. Mas talvez poucos pensam que escola eu quero também para o professor que está aqui dentro. E nos últimos anos eu acompanho e sei que a escola tem tido esse cuidado. Flávio está aqui também, dentre várias outras questões, muito por esse olhar como profissional, né? No atendimento, no acompanhamento, a psicóloga que a gente tem na escola, a Vanessa, também estão dentro desse perfil. Em que momento você percebeu que o mesmo foco que você deveria dar e a mesma atenção que você tinha e cuidado com os alunos nesse sentido de acolhimento também era importante para os seus profissionais, também era fundamental para que eles se sentissem bem no ambiente que eles estavam trabalhando? Essa questão também eu trago da experiência que eu vivi como professora. Porque você chegar num ambiente de trabalho, como foi o meu caso, né? A primeira vez, numa escola, realidade pública, mas com vários profissionais, e você não ser acolhida, você ser apenas ser mais uma e todo mundo já estava interagindo entre si, mas no meu caso cheguei, eu não tive de imediato esse acolhimento, né? Com uma outra escola que eu dei aula por muito tempo, foi que uma, duas pessoas me acolheram logo de imediato. E como eu sempre fui muito, muito tímida, né, isso dificultava muito mais. Então, quando eu realmente também passei a ter escola, foi dos tipo, pré-requisitos, né, que eu fazia questão de acompanhar, de estar junto, e foi interessante que todos os meus profissionais foi primeiro emprego. Então, também foi mais um desafio, mas eu também, olhando agora, e já de um tempo para cá, foi um tipo de acolhimento, né? Porque muita gente queria vir trabalhar no início, e não, como a escola era pequena, de repente não tinha tanto nome, mas queria ser um professor, e tinha essa vontade de ser. E eu dei essa abertura. E hoje, digo com muita honra e alegria, né? Eu formei vários profissionais aqui dentro, e nunca tive medo de chegar e de fazer também esse acolhimento com eles, né? E até hoje a gente faz, né? Lógico, hoje a gente faz num âmbito bem maior, né? Com profissionais como Flávio e outros que a gente traz de formações específicas, mas no início eu conduzia as formações, mas enfim, é um olhar também como um ser humano diferenciado, né? Para quem chega. Porque para quem já tá bem acomodado, mas para quem chega se sente um pouco deslocado, né? Também igual um aluno novato ou um aluno que Sim. chega pela primeira vez na escola. Bacana. Flávio, e essas demandas dos professores? E essas demandas dos colaboradores? Como é que chegam lá para o terapeuta? Então, cara, acho que uma coisa que eu acho muito bacana aqui também é como os profissionais, principalmente os novos, né? Os profissionais novos que já chegam, eles chegam muito com a perspectiva, assim, sabe? Com expectativa, com uma expectativa interessante em relação à escola, já entendendo um pouco a identidade da escola,
Então é interessante como há um respeito a, a essa ideia, a esse propósito que a Sandra conseguiu implementar. E também uma autocobrança para que eles consigam adaptar-se, né? Eu tive a oportunidade no nosso projeto socioemocional desse ano, o foco era trabalhar com os nossos professores. Então, eu, junto com a Vanessa desenvolveu um trabalho incrível com os alunos e com os professores também. Então, a gente pôde atender muitos, praticamente todos os professores da escola. E aí, muita gente, às vezes eles chegavam na sessão com a ideia, poxa, eu tô com medo de me expor, de falar aqui, porque se eu falar das minhas questões, das minhas angústias Isso é do ambiente profissional, né? e aí eu, sei lá, é como se eu fosse o RH, né? E aí a gente fez questão de dizer, não, nós estamos aqui não numa avaliação, não num julgamento, mas acolhendo as tuas angústias. Como é que a gente pode te ajudar? Né? Qual dimensão aí tua traz alguma angústia que te atrapalha, que faz com que você não esteja completo na sua vida pessoal ou profissional? O que eu posso somar com você? E aí muitos temas eram trazidos e, nossa, isso traz novamente uma sensação de pertencimento, de acolhimento muito grande. Então, eu e Vanessa atendemos, cada um teve a oportunidade de conversar comigo e com a Vanessa e muitas questões a gente pôde trabalhar. Eles se sentiram também muito acolhidos, né? E é claro, isso ressoa diretamente em sala de aula, porque assim, uma coisa que acontece muito com o professor é muito resiliente. O professor se constrói emocionalmente muito sozinho, por uma realidade cultural. Quando a gente vai olhar as oportunidades, a licenciatura, a classe, o professor acaba construindo-se muito sozinho. E isso faz com que eu ganhe resiliência, mas muitas vezes uma autossuficiência não tão interessante, que é de eu não... Eu resolvo um monte de coisa, dou conta de um monte de coisa, mas eu não valido as minhas demandas. E isso acontece muito com a classe, né? Não valido os meus sentimentos, as minhas questões. E eu não peço ajuda. Então acaba somatizando muito, né? Por isso essa realidade que a gente vê fora de professor com muito sintoma de ansiedade, de depressão, burnout, enfim. E a gente percebeu que o trabalho feito ressoou de maneira muito positiva, né? E também, nessa questão também, Flávio, hoje a gente já é procurado, hoje já, assim, principalmente de uns 5, 6 anos para cá, né? Por pessoas profissionais realmente que querem trabalhar aqui. Poxa, isso é legal, né? E- Isso acho que talvez seja a maior medida de recompensa, né? É verdade. E entenderam, principalmente depois da pandemia, que querem um trabalho que seja remunerado, mas que tenha esse acolhimento, né? Essa forma de lidar, de respeitar o outro na sua individualidade. Então, as pessoas já estão entendendo isso, que realmente às vezes não vale a pena você só trabalhar nesse loop de correria, correria só por o dinheiro, que é importante, mas também como você se sente bem, né? E a gente tem um ambiente aqui, né, bem harmonioso entre os alunos, os adolescentes, e eu tenho o maior orgulho disso, porque quando eu venho aqui de manhã ou à tarde, as crianças, os adolescentes, eles ficam no recreio, tipo, sabe, a gente vê que eles estão felizes, né? E é muito bacana isso. E quando tem os conflitos, a gente consegue resolver de uma forma bem mais tranquila, né? Porque Até pelo nível de proximidade, né, que deve existir entre os alunos e os professores nesse sentido. Os conflitos também vão sendo ali resolvidos num âmbito até mais interpessoal, mais rápido, né? Mais íntimo ali, né? Entre eles. O nosso clima organizacional, eu diria que é muito bacana. Tem muita né? conversa de corredor, né? Tem muita conversa de corredor. Professor, já É. tô precisando conversar. E pensar em vir, eu falo por mim, né? Eu, enquanto profissional da escola, pensar em vir para cá, pensar em vir trabalhar, de nenhuma maneira é pesado, né? Eu acho que a gente já passou por emprego que acorda, que pensa assim, meu Deus, tenho que trabalhar. A gente não nota às vezes que é pesado, né? No nosso caso, não. Eu acho que para mim e para muitos profissionais
colegas de trabalho aqui, nota que essa leveza, né, de vir ah, exatamente por se sentir parte, né? Sentir pertencente, sentir acolhido. Então, eu diria que a gente está bem na fita com relação a clima organizacional, né? Porque às vezes tem uma grande estrutura, tem ambientes que tem uma grande estrutura, como se o clima organizacional, essa psicosfera, dependesse da estrutura, depende de pessoas, depende de contatos, de relações, né? E isso, graças a Deus, a gente consegue fazer muito bem, né? E quando a gente percebe que algum profissional não está bem, tanto os coordenadores, as meninas da secretaria já conseguem ter essa percepção. Lógico que tem semanas que é bem mais corrida, às vezes a gente meio que passa batido, mas sempre tem esse olhar, poxa, fulano é de um jeito que a gente já conhece, né? E a gente percebeu que não está legal. Então vai lá e chama no lugarzinho, né, no cantinho ali, tem uma conversa, um apoio, e de repente tem alguma situação e é sanado ou então acolhido, ouvido, né? E consegue. E até comigo também, né? Que às vezes quando eu chego com a carinha meio feia. Até comigo. Vocês não estão vendo, mas por trás da câmera aqui tá o coordenador, viu? O Marcos. Quando ela disse que chega um cara feio, olhou pro Marcos. Eu não entendi, Flávio, isso assim, mas. Não, agora tem uma câmera aqui, né? No portão, aí quando eu chego é interessante, né? Tá recente essa câmera. Aí quando eu dou um sorriso, a menina já abre o que quiser. Ela tá feliz hoje, né? Ô, bacana, gente, legal. A gente começou nessa pegada aqui de socioemocional, família, acolhimento e tal, e o assunto é um dos mais empolgantes quando se trata de EVP, porque é muita identidade da escola. Mas eu queria agora também falar de algumas coisas específicas, né? Para que a gente possa apresentar isso para as famílias também, para quem está nos assistindo, né? Tem temáticas específicas que talvez sejam temáticas comuns a todas as escolas, mas como é que essas coisas são trabalhadas aqui, na Virgínia dos Pobres? Eu sei, Sandra, que nos últimos anos tem tido uma busca muito ativa por dois tipos de programa, né? Ou melhor, por três tipos de atuação. Uma atuação socioemocional, que a gente já falou muito sobre ela aqui, uma atuação no campo do bilíngue, né? No campo de uma segunda língua também, e uma atuação muito voltada para a tecnologia. Quando que isso começou? Essa busca por esses outros aspectos e por esses outros parâmetros. Você quer falar de algum deles primeiro ou quer falar de todos de uma vez? Mas eu queria entender quando foi que você observou que bilíngue, socioemocional e tecnologia eram referências que você queria trazer para dentro da EVP. Onde é que você foi buscar isso? A tecnologia foi quando chegou a pandemia, né? Porque eu era avessa à tecnologia, no sentido assim, você foi coordenador por um tempo, você sabe, né? De celular, de proibir celular, uns anos atrás e tudo mais. E quando chegou a pandemia, nós, escola, precisamos ter nos reinventado de uma forma assim que não dá nem para imaginar, né? E foi possível. Então, a partir daí, né, eu fui a São Paulo, sempre vou a formações lá, e foi quando eu descobri o sistema, né? Que foi da Geek One, tecnológico, e adotei, né? Então, eu digo que foi uma virada de chave minha, né? Como gestão. E, ao mesmo tempo, acreditar que as famílias iam comprar isso, né? A gente perdeu também famílias, porque tem famílias que ainda não acreditam na tecnologia e o que é que ela pode proporcionar de melhor, né? Ainda talvez acredite que somente o livro, escrevendo, enfim. Mas a gente já está com 3 anos e temos resultados muito expressivos e foi a partir daí, né, que a gente começou tudo isso, né? E estamos aí nessa construção. Ótimo, legal. Essa parte da tecnologia, fala um pouco mais para mim um pouco mais para a gente, na verdade, sobre a Geek. Qual é o diferencial e o que te motivou, né, a trazer esse sistema de ensino para a EVP? Quando eu encontrei a Geek, né, lá em São Paulo, o diferencial para mim foi ter dados que pudesse medir uma avaliação dos alunos, né? Porque a gente fazia avaliação, mas os professores corrigiam, mas a gente não tinha uma comprovação. Não que eu estivesse desconfiando, mas eu queria algo mais atualizado, né? Em tempo real. Então, ela consegue dar para a gente
Um esse espécie de evolução de de aprendizagem, né? aprendizagem, né? Como é que o aluno está, se precisa intervir, se precisa, enfim, o que está melhor precisa avançar ainda mais. Então, essa especificidade do sistema é o que mais me encanta. E agora com a questão do tempo, né, de estudo no Chrome também, cada vez eles vão mais, tipo, evoluindo. E essa intencionalidade pedagógica, porque utilizar um Chromebook como material, a gente precisou fazer com que as famílias também entendessem, né? A gente fez momentos e continua ainda fazendo, mas é um processo, né? Porque a educação ainda está muito, como eu disse, atrelado a somente livro e escrever, escrever, escrever. E o conteúdo pelo conteúdo somente não vai dar um resultado que a gente precisa, né? E a gente já tem avanços assim, principalmente agora esse ano, né? E as famílias estão felizes, os alunos também, e a gente vem aí nesse processo de evolução. Flávio, fala pra gente. Sandra falou da Geek. Queria que você falasse um pouquinho. Ela vai voltar a falar daqui a pouco sobre o bilíngue, né? Não sei se tem novidades que ela pode falar, abordar, mas ela vai falar sobre o bilíngue de um modo geral. Eu queria que você falasse sobre o Laboratório de Inteligência de Vida, o famoso LIVE. Qual a importância dele? Caramba, então, o Live é nosso grande, assim, nós temos um carinho imenso, a escola tem um carinho muito grande pelo Live, porque eu posso dizer, por experimentar outros sistemas de ensino de educação socioemocional, é um baita de um sistema, né? Contempla realidades muito importantes dos alunos. Eu pude experimentar outros em outros momentos, em outras instituições, mas o livro realmente contempla um conteúdo de muita importância para eles. O que eu costumo dizer que é muito bacana no Live é o quanto ele é universal. Ele é um conteúdo restrito. Às vezes os programas, é uma coisa que eu falo muito, eles muitas vezes querem vender algo um pouco embalado, uma ideia, uma solução embalada, que muitas vezes serve para uma realidade de São Paulo, do Sudeste, do Rio, enfim, numa região e de uma realidade específica. Então, é claro que o livro tem todo um embasamento, mas ele também abre espaço por meio das atividades para que nós, professores da realidade de Alagoas, da nossa região, consiga dar o nosso toque, né? O círculo da confiança, por exemplo, é uma forma com que os alunos podem falar das suas emoções e desde o ensino fundamental 1, né, o grande objetivo do livro é fazer com que eles possam conversar com as emoções. Parece algo simples, mas isso é algo muito delicado. A gente precisa treinar muito isso, conseguir identificar as emoções e conversar com elas, né? Eu digo que a emoção é igual criança do carro. Um monte de criança no carro, você dirigindo, ela não pode dirigir porque vai dar problema, né? Você não pode pegar e colocar, dá vontade, mas você não pode pegar e colocar no porta-mala, você não pode sufocar. O que você pode é olhar pelo espelhozinho, conversar com elas, manter uma certa distância, às vezes tem que chegar um pouco mais perto, mas observa, escuta. Quando alguma surta ali, você tem que ter a habilidade de acalmá-la, né? E às vezes a gente tem uma ideia de que quando a emoção ali ela aflora, quando a neurose, né, vem, ela vai durar para sempre e não vai, né? A criança, por exemplo, ela não vai surtar 24 horas o tempo todo, é claro. Algumas, né, vão demorar mais, outras menos. E usando essa analogia do carro, né, você enquanto motorista e as crianças sendo as suas emoções, às vezes eu até levo isso para a sala de aula, o quanto você consegue conversar e acalmar essas crianças atrás do carro, né? O quanto você consegue fazer isso com você. Porque isso é importante, né? Eu falo, mas não me canso de falar isso. As empresas contratam por capacidade técnica e demitem por falta de habilidade socioemocional, né? As pessoas têm dificuldade de comunicação. Todo o tempo as empresas contratam formações no campo de motivação e comunicação, né?
porque as pessoas têm dificuldade de se comunicar de maneira assertiva, de se relacionar. Então, o livro ele contempla esse treinar, a gente conseguir treinar as nossas emoções, porque emoção não amadurece, quem amadurece é o eu, né? Então, como é que a gente pode olhar para esse eu, treinar esse eu para olhar essas emoções e colocá-las no devido lugar, né? Não ser dominado, né, pelas nossas emoções. E é bem por aí esse trabalho com o Liv. Eles adoram, né? Eles gostam muito. Professor, vamos chorar. Na época, professor, vamos chorar hoje? Professor, por favor, vamos falar sobre alguma coisa que a gente se emocione, que a gente chore. Então, muito bacana poder viver isso com eles. Legal. Sandra, e o bilíngue? Qual a importância e o que é que você pensa sobre esse programa? A importância é hoje ter uma outra língua, né? Principalmente na questão bilíngue mesmo do inglês, é fundamental, né? Hoje, para qualquer situação, você precisa o mínimo, né? Então, quando eu fui a Bet Educar, que foi em 2019, que vi vários programas, né? Na época eu já me encantei. Não pude trazer imediato para a escola, porque não é um programa tão, vamos dizer assim, né, tão barato de se ter. Mas quando foi em 2022, aí eu decidi adotar, né? Então, a gente começou com a educação infantil e Fundamental 1. Ainda continuamos, né? Tem talvez uma proposta para iniciar o ano que vem com o Fundamental 2, né? Mas ainda estamos analisando por questões de custos, mas enfim. Mas a gente já está colhendo resultados das crianças, né? Já falando. Eles fazem uma avaliação também, o programa faz uma avaliação semestral. Vem dentro da escola o consultor para fazer se eles estão fluindo bem na língua. Isso agora em maio, em abril, a consultora veio e já teve resultado também. Então, assim, a gente vê isso acontecendo e naturalmente, né? O primeiro ano foi bem difícil, né? Para os alunos, para as famílias. Assim, não, professor, o tempo inteiro falando inglês, mas agora já se adaptaram e já estão bem, uma boa parte já fluente em 3 anos de programa. Então, Legal, é bacana. acrescentar e evoluir cada dia mais para outras séries. Show de bola. Gente, quero falar agora sobre alguns aspectos específicos da escola, sobre algumas temáticas voltadas para segmentos. Quero falar um pouquinho de cada segmento, de como vocês percebem cada segmento. E fazer uma análise, Flávio, também nesse nosso. Acho que a gente está caminhando aqui para a reta final, falar dos segmentos e falar também dessa relação com os pais. Tem um aspecto da tua fala sobre o socioemocional e sobre o acolhimento e tudo isso que a gente pode aprofundar um pouquinho, que era um projeto, não é um projeto que a escola tem, que é a escola de paz. Eu achei aquilo muito interessante durante um período que foi desenvolvido, né? Teve alguns encontros ali. Acho que a gente pode falar um pouco disso também daqui a pouco. Mas, Sandra, fala pra gente sobre os segmentos um pouquinho. Como é que você enxerga cada realidade hoje na EVP, com quais prioridades? Porque depois eu quero arrematar tudo isso com a visão de futuro, com a perspectiva que você tem para a escola. Mas começa aí falando pelo teu xodó, que eu sei que é o teu xodó, que é a educação infantil. Qual é a... Acho que a educação infantil é a grande carta de referência da Escola Virgem dos Pobres. Talvez a educação infantil e Fundamental 1. Fala pra gente sobre quais são as prioridades lá e sobre algo que às vezes é ignorado e que é muito passado, batido, que é a discussão que os pais têm sobre meu filho tá indo lá, tá indo brincar. E esse brincar parece que soa pejorativo, né? E na verdade no brincar é aprender também. Fala pra gente sobre educação infantil. Não, assim, é um xodó, mas porque foi a minha base, né? Sempre foi a educação infantil. E independente de ter sido a base como escola, ela é uma base para uma estrutura que vai caminhar para outros segmentos, né? Eles vão crescendo. Então, quando a gente prepara essa base bem feita, a tendência é que se fortaleça, né?
cada vez mais. Então, é isso. A gente, ó, no ao vivo fica mais legal, viu? Depois o pessoal aí vai dar um jeito nessa edição, porque na hora que a Sandra terminou a fala, foi a hora que eu achei que tinha um espaço pra tossir. Mas eu acho que dá pra fazer aí um ajuste. Tá, beleza. Educação infantil. Você traz pra gente uma visão importante sobre essa característica. Eu quero que você fale mais. Sim, Você tem mais coisas da educação infantil para falar que eu sei. Eu quero que você fale mais sobre o referencial. Qual é o que um aluno da escola, da educação infantil da EVP desenvolve aqui de característica, que talvez seja o seu ponto de referência. Para mim seria as habilidades do brincar no sentido de desenvolver toda uma coordenação que ele vai precisar lá na frente nas séries seguintes, né? Então a gente vem também nessa desconstrução nesses últimos talvez 5, 6 anos de tarefas reproduzidas, né? Como se fosse uma sala de adulto. É um processo também, porque as famílias ainda perguntam, por que meu filho no Infantil 1 ainda não está escrevendo o nome completo? Mas a gente leva esse brincar, né? Com as letras, com os números, quando ele vai fazer uma investigação na cozinha, quando ele vai fazer o preparo do alimento, contando, por exemplo. Então, esse brincar é muito mais amplo do que tá lá, tipo, só estou brincando, né? Porque, na verdade, a criança se desenvolve através da sua brincadeira e da imaginação. E hoje o nosso material também aborda, né? Tem essa abordagem bem lúdica, né? E a gente está cada dia ampliando isso. E algumas famílias que não conseguem entender, a gente vem conversando, mostrando, porque tem ali entre de 3 a 5 anos esse desenvolver para quando chegar no Fundamental 1, no início, né? Eles conseguirem se posicionar no que precisa aprender lá no Fundamental 1. Cada série tem os seus desafios, mas uma vigilância para mim como gestão em cima da coordenação, que pô, a educação infantil ele precisa estar inserido nessa abordagem do brincar, né? Do conhecer o eu, o outro, enfim, dessas questões principais da BNCC, que é importante. É interessante isso que a Sandra fala em relação às vezes, o desconfiar das famílias, o questionamentos que as famílias trazem. E isso parece muito com a gente, quando nós entramos em contato com um método de ensino novo, uma forma de ensinar diferente, a gente apresenta, sim, às vezes enquanto profissional, uma certa resistência. O problema disso está muito na comparação. A gente compara muito com a nossa época, com o nosso momento, né? E então muitas vezes o pai ele tem essa dificuldade de entender porque ele não percebe que ele está comparando muitas vezes com a realidade dele, com o momento em que ele estava aprendendo, né? Então quantas vezes a gente não escutar os nossos pais mesmo falando, na minha época para ir para a escola andava não sei quanto tempo, fazia isso, eu tinha uma professora que era na palmatória e tal, então não funciona. As crianças hoje é incrível como algumas parecem que com 3 anos você já consegue ver traços de personalidade muito bem formadas, sabe? Tá tudo muito pronto ali. Parece que já estão vindo com um monte de programa de fábrica já. E aí você precisa ter muita habilidade e inovar para conseguir contemplar essas novas crianças que estão chegando aí. Então, se a gente comparar com o nosso modelo, pode ser que a gente não me entenda, né? Confiar que existe a pedagogia aí o tempo todo para avaliar isso, entender isso e trazer novidades, né? Deixa eu pegar esse gancho que você falou sobre a pedagogia, sobre os pais e tudo mais. Colocar você numa saia justa aí. É mais fácil terapeutizar crianças ou os pais? Vocês sabem, quem tá aí em casa sabe, né? Eu acho que cabe muito bem fazer essa comparação com relação ao bilíngue. É mais fácil aprender uma nova língua na primeira infância, né? Ou nós que já estamos aí, já passamos do 30 revelando a nossa idade, né? O quanto é mais complicado pra gente. 30 e poucos. 30 e poucos. 30 e poucos aí. O quanto é mais difícil pra gente, né?
Ah, então, assim, é bem mais tranquilo, né, para eles. Porque, como eu falei no início, quando a gente vai entrando em contato com a realidade e construindo personalidade, principalmente nós nordestinos, a ausência afetiva, o pessoal preocupado com um monte de outra coisa, menos com o sentir, né? A gente foi acumulando demandas, feridas emocionais, né? E cria essas máscaras, essa autossuficiência, uma rigidez. O nordestino, ele tem muito essa coisa, né? Ah, da rigidez. E para quebrar isso é punk, né? Para quebrar isso haja sessão de terapia. E os pequenos não, os pequenos devagarzinho é incrível como pegam. Os próprios adolescentes, os jovens, fazer uma sessão de escuta com um jovem, é, nossa, o quanto ele saca, ele pega a ideia e ele leva para casa, ele aplica e ele volta, é muito bacana, é muito interessante, né? De ver isso. E pelo que eu pude entender, a escola não se omitiu dessa tarefa, né? Porque quando percebeu que tinha um desencontro ali, ou uma dúvida entre o que a gente passava para os alunos e o que as famílias de repente queriam, a escola também chama as famílias e vai conversar com esses pais, com essas mães. Vai fazer um círculo da confiança com pais e mães também, né? Vai fazer um acolhimento, um acolhimento emocional também com esse pai, com essa mãe. Fala da tua percepção, depois quero que Sandra também fale sobre isso, da percepção de vocês sobre esse acolhimento emocional com as famílias. O que é que você conseguiu colher nesses momentos? O que é que você conseguiu ter de retorno por parte desses pais? E o que é que você percebeu, Sandra, também em relação às, como o Flávio fala de vez em quando, às dores dessas famílias? Como é que foi isso? Bacana, Saulo. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que a nossa região ela ainda está despertando para a importância do autoconhecimento, a importância das habilidades socioemocionais, a importância de inteligência emocional. E oportunizar isso para os pais me fez perceber o quanto a gente poderia, enquanto escola também, oferecer ajuda. É uma coisa que eu percebo no meio, na educação e participando da Bet Educar e, enfim, outros eventos. Eu não tenho dúvida que chegará um momento em que a escola também será um, uma educadora socioemocional para os pais. A escola também vai precisar, em algum momento, oferecer ajuda nesse sentido. E é interessante, eu vejo profissionais em São Paulo, por onde a gente caminha, falando sobre isso, e a EVP já faz isso. Já há alguns anos a gente faz isso. De trazer as famílias para cá e sentar e a gente fazer uma roda de conversa terapêutica, sabe? Com uma técnica terapêutica mesmo. Então, os resultados têm sido muito positivos e sempre à disposição. É interessante como as famílias já entendem isso, né? Às vezes até as famílias chegam, as mães chegam, precisam de terapia, quase que como se fôssemos uma instituição. E às vezes a gente, olha, podemos fazer uma escuta e tal, faz um encaminhamento, vai fazer terapia, mas a gente já consegue despertar. Pelo menos. chegar essa demanda para a escola, né, Sandra? Também, né? Sandra, me arruma um horário aí. E o interessante também é que as próprias crianças, adolescentes, eles também levam para as famílias, né? O aprender essas habilidades, né? Das emoções. Que antes não era falado, né? Então eles chegam em casa, sabe expressar a raiva, o que pode fazer a partir do sentimento da raiva, porque antes, se tivesse raiva uma criança dentro da escola, ele queria alguns quebrar, por exemplo, né? A escola, alguma coisa do tipo. E quando ele começou a entender que ele pode realmente sentir raiva, mas ele não precisa bater no colega porque está com raiva. Então, isso foi um ganho e eles levam para as famílias. As famílias também trazem, poxa, ele já conhece quando está triste, porque a gente tem essa ideia, às vezes, de, não, você não pode chorar, você não pode ficar triste. Parece que a gente precisa ficar o tempo inteiro alegre e não é dessa fantasia, maneira, né? Então, a gente tem todas as emoções, mas como é que eu estou me sentindo? E o pai e a mãe poder acolher aquilo.
É a Então, máxima do livre, né? Eu não posso escolher meu sentimento ou impedi-lo, mas eu posso escolher o que fazer com esse sentimento, né? Essa Eu habilidade. controlo as minhas emoções, né? Essa coisa de controle emocional, né? Que não faz muito sentido, mas eu posso escolher o que fazer, né? Com ela. Mas tu falando disso, recordo falando dessa ponte que a Sandra traz do aluno também acabar trabalhando a família. Então me recordo de um caso que a gente fez um ciclo da confiança falando sobre, com os jovens do ensino médio, sobre o se apaixonar, né? A dor da paixão, o primeiro amor, o quanto a gente sofre com isso, né? E a gente teve uma aula nesse sentido, foi muito bacana. E aí interessante que depois uma aluna deu uma devolutiva pessoalmente dizendo que quando falou que estava, foi um aluno na verdade, quando falou que estava mal por uma paixão que não foi correspondida, os pais meio que não davam muito valor àquilo. Aí eu lembro muito do meu pai, rapaz, deixa de ser besta, deixa, homem, vá procurar outra, procure, isso passa, é assim mesmo. Então, a nossa realidade cultural é muito assim, né? Homem, deixa de besteira, menino. É muito de fazer de conta que não existe, né? Que não existe. Aí o aluno disse assim, aí professor, eu lembrei quando o senhor disse uma coisa. Aí eu utilizei. Aí ele disse que, pai, o senhor, quando se apaixonou pela primeira vez, o senhor, quando teve sua primeira paixão ali não correspondida, gostou de uma menina, como foi? O senhor não sentiu também? Né? Então achei bacana isso, como ele acabou trazendo uma reflexão para o pai. Né? Porque todos nós sentimos. E por que o adolescente, a emoção do adolescente às vezes não é validada? Né? Principalmente adolescente, que é uma fase bem estranha. Ele não é criança, também não é adulto. A família fica o tempo todo cobrando uma postura adulta, muitas vezes nele, mas ao mesmo tempo ele não tem tanta autonomia para a vida adulta, né? Então eles se sentem muitas vezes não entendidos, não compreendidos nesse sentido. Então lembrei muito quando a Sandra falou dessa ponte, né? e às vezes as famílias não conseguem, assim, conseguem acompanhar até, vamos dizer, até o quinto ano, mas quando chega do Fundamental 2 é como se o adolescente, pronto, aí já acompanhei até aqui, e aqui você tipo que se vire, né? Sim. Com as suas emoções, com as suas questões, e a gente sabe que tem muitas questões, a gente foi adolescente, a gente sabe disso. Então, para ajudar também essas famílias a continuar cuidando, não tipo super protegendo, mas assim, caminhando lado a lado, ensinando, mostrando, acolhendo, é também um desafio para a gente que a gente vem, né, Flávio, nesse momento. E a gente já fez um trabalho ano passado bem bacana com os adolescentes e as famílias ouvindo, foi muito bonito. E o quanto que eles admiram os pais, o quanto que eles respeitam, o quanto que eles entendem que as famílias trabalham tipo duro para dar o melhor para eles, então eles também querem ser ouvidos, né? E da superproteção, enfim, é só uma questão que as famílias às vezes exageram um pouco, né? Mas acaba prejudicando também o andar, né, desse desenvolvimento. A autonomia, né? Legal. Sandra, vamos caminhar aqui pra gente encerrar. Tem o meu roteiro, pelo menos aqui, já foi vencido, né? A gente falou de várias coisas interessantes, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundamental 1 e sobre o Fundamental 2, os anos iniciais e os anos finais, né? Como tem sido nomeado agora, nominado. E tem uma característica que eu acho muito própria do F1 e do F2, dessas séries aí. Eu ouvia muito o pai dizer, eu vou trazer pra cá porque aqui aprende. Eu achava isso muito forte. Acho isso muito forte, né? Por que você colocou seu filho e essa faixa etária, né? F1 e F2. Essa faixa etária aí que vai da primeira série, né? Lá dos 7 anos, 6 anos de idade, até o aluno que tá no 9º ano, né? Com os 15 anos de idade, com os 14 anos de idade. A gente via muita gente dizer isso, né? Por que você trouxe pra cá, né? O pessoal da secretaria fazer esse trabalho, né? Como é que você conheceu a escola e tal? E muito pai dizendo, aqui aprende. E aí eu quero que você me diga, por que aprende? Aprende porque a gente tem realmente esse cuidado, né? Além, a gente faz uma avaliação interna desses alunos que conseguem se desenvolver melhor e os que não conseguem, a gente faz tipo uma organização, né? No trimestre para que uma específica professora, antigamente era eu que fazia esse trabalho,
possa dar como se fosse um apoio, né, em algumas aulas específicas para que ele desenvolva, não precisar ir diretamente já para um reforço, né, fora da escola. E isso tem sido um ganho também. Lógico que a gente perdeu também na pandemia e algumas famílias às vezes acabam cobrando um pouco, né? Mas a gente vem se reorganizando desde o ano passado para voltar com essa organização interna que tem feito o diferencial, né? É do professor, sabe, Saulo? É perceber cada detalhe de cada criança e realmente é único, né? Então, assim, é muito, muito minucioso e bem, bem cuidadoso. A gente tem esse maior cuidado para que a gente consiga fazer essa base realmente com essa atenção e esse olhar, né, de apoio. É interessante essa marca da Sandra. Eu acho que eu consigo meio que explicá-la, analisá-la como ela ser totalmente avessa assim ao faz de conta. Ela precisar medir resultado, entender como a coisa está funcionando. A Geek faz muito isso, né? A Geek mostra a realidade, ela mede resultados. Então, a Sandra, enquanto personalidade, eu falo da personalidade profissional dela, de gestora, é de cadê o resultado? Cadê? Tá acontecendo e tal, de conseguir, de sempre tá preocupada em não fazer um faz de conta, né? Que muitas vezes isso acontece no meio educacional. Vamos, a gente finge que ensina, tu finge que aprende, e a gente finge resultados e a coisa acontece. Não, aqui a coisa a gente nota que aqui as coisas são bem as claras mesmo, e eu vejo isso como uma marca dela, né? Assim, de cobrar do jeito dela. E foi algo que eu sofri muito na minha adolescência, né? Antigamente, que eu não sou tão jovem, né, quanto você, mas foi algo que marcou muito, assim, que eu ia ser reprovada numa série porque eu não era tão boa em matemática, né? E foi um professor, eu não lembro de que disciplina foi, que, tipo assim, ele apenas me alertou, ele nem pôde me ajudar, né? Naquela época ele nem tinha questão de ajudar, mas assim, se você não estudar, a gente chegar em julho tinha férias, né? Você vai ser reprovado, porque você precisaria de 10, sei lá, daqui para frente, nos outros bimestres. Não conseguia nem 6, imagine 10. E eu lembro, eu tinha 14 anos, foi na época que a minha mãe teve a filha menor, a minha irmã que é, tinha nascido, ela adoeceu e ela, tipo, você cuida da criança e eu tô pra morrer, né? E foi muito difícil. Então, assim, um primo meu, né, que já dava aula de reforço, ele disse, foi até expressões. Eu passei o mês de julho e minha mãe disse, minha filha, deixa o estudo pra lá. E aí eu disse, não, eu fiquei na minha cabeça, né? Eu preciso estudar, porque eu quero sair dessa vida, assim, ter uma vida melhor, né? Então, ficou muito forte isso. E ele me ensinou, esse meu primo. 30 dias de expressões. Eu achei que eu não ia aprender nunca, porque eu sempre fui muito ruim em matemática. E eu aprendi as expressões que eu acho que nunca mais eu esqueci. E tirei uma nota máxima quando eu voltei, né? Então, realmente foi um diferencial. O professor não me ajudou, mas ele pelo menos me alertou, né? E eu fiquei com isso. Então, quando eu comecei a dar aula, sabe? Eu entregava o conteúdo, mas eu vi uma criança que estava com a necessidade, no caso, no estado, né, de fome, de uma situação precária. Não, chegava junto, chegava junto. E isso eu trouxe também para a minha escola. Então, não faz sentido você só aprender conteúdo, porque hoje, se eu for pensar, as expressões numéricas, na época me ajudou a passar na prova ali, né? Mas para a minha vida, né? A única coisa que serve até hoje são as 4 operações, né? Porque isso aí, para mim, é base, você, independente do calculador, se tenha. Mas, às vezes, determinados conteúdos, assim, né, trazendo para a nossa realidade, às vezes o professor se empenha de dar aquela cobrança toda, mas e olhar, um olhar além disso aí? O que é que ele pode se desenvolver, né? Então, a gente está trazendo isso também, até uma desconstrução, no caso, por exemplo, de tecnologia aqui para a escola, no caso eu como gestão, né? Dessa inovação, tudo isso é um desafio que eu acredito e que já está fazendo a diferença. Fala um pouquinho pra gente, a penúltima intervenção aqui. Depois eu queria que o Flávio também arremate um pouco do entendimento geral dele. Mas fala um pouquinho pra gente sobre os desafios do ensino médio. Ai, Deus, o ensino médio é muito desafiante, né? Assim, o tempo inteiro. Na verdade, era algo que eu nem queria ter colocado, né? Mas, enfim, aceitei o desafio, né? De um determinado
professor amigo, né, que disse, vamos, coordenador, vamos colocar. Mas até hoje é um desafio, porque formar, né, esse aluno, de certa forma, para uma universidade, seja ela qual for, e ao mesmo tempo ter esse olhar, né, como ser humano, porque ele vai para uma faculdade, mas ele precisa ter ali, no mínimo, as suas habilidades, né, para, de repente, trabalhar ou seguir uma profissão. Não é só sobre conteúdo, né? Então é muito mais. A gente ainda, eu, assim, como gestão, a gente ainda está nessa construção. Perdemos um pouco ali na pandemia, né? Que foram situações que a gente precisou reorganizar internamente. E do ano passado para cá, a gente vem nessa construção melhor. E eu acredito que venha a ter um deslanche melhor daqui um ano ou dois. Para a gente dizer assim, poxa, agora eu, nada vai estar pronto a vida inteira, né? Porque a escola está sempre em movimento, em mudança, mas assim, um caminho que eu digo assim, poxa, eu consigo levar esse aluno para a universidade, mas se ele quiser, vai para a universidade, mas ele vai também empreender, ele vai trabalhar em qualquer coisa que faça ele feliz, mas ele consiga estar bem com ele Eu mesmo. acho que aí tem um diferencial importante na sua fala, né? Que é a percepção de que o aluno que está no ensino médio da Escola Virgem dos Pobres, ele não está só para o vestibular. Ele está para o vestibular como uma dimensão, ele está para o Enem como uma dimensão, mas ele está também para a compreensão do papel dele como cidadão, como um jovem adulto, né? E essa base socioemocional dá isso, né, Flávio? Sim, O sim. papel dele de jovem adulto. Dá Sim. uma arrematada pra gente nisso tudo que a gente conversou até aqui, meu amigo. Então, eu acho isso muito bacana, essa ideia da Sandra também, porque às vezes a gente fica cobrando deles que eles precisam decidir logo o que querem da vida. Cara, a gente com 30 ainda não sabe exatamente o que quer da vida, né? A gente com 30, por exemplo, as universidades hoje estão cheias de pessoas fazendo a segunda graduação. Tipo assim, não faz mais sentido. Propósito, e aí a gente fala muito em propósito nas aulas do livro. Propósito é tudo aquilo que faz sentido. E aí a gente, às vezes nas aulas, a gente trabalhava muito. O que faz sentido para você hoje? Isso? Bora trabalhar em cima disso? Acredita nisso? Faz sentido para você? Mas entenda que isso adiante pode não fazer, sabe? Pode mudar. Quantas coisas podem acontecer e a gente mudar de rumo, né? Então, é, preparar para o vestibular, preparamos, mas eu acho que preparar para a vida, para preparar para a vida, e olhe como é forte essa frase, preparar para a vida é sempre muito assertivo, né? Para as diversas variáveis que a vida pode apresentar, eu acho muito válido. Eu sempre digo que às vezes eu dava aula do livro e dizia, meu Deus, como eu queria ter no meu ensino médio, no meu fundamental, né, aulas como essa que me direcionasse. Quantas escolhas eu poderia ter feito de maneira mais assertiva, né, na minha vida. Uh, e eles têm essas oportunidades de refletir sobre as escolhas deles. Ficam ansiosos? Ficam. Obviamente se sentem cobrados também, mas eles conseguem pensar mais sobre o que faz sentido para eles nesse momento, né? E o mercado, ele tá... Cara, o mercado de trabalho, ele tá muito confuso, eu posso dizer assim. Tem profissões que daqui a 5 anos não vão mais existir. Tem profissões que, se você dissesse há 5 anos que existia uma profissão que era, por exemplo, influencer digital, né? Não faria sentido. Então, a gente precisa também ficar muito atento. A maioria das profissões estão saturando. Você viu isso a gente viu isso em direito, a gente está vendo isso em medicina, a gente está vendo isso em todas as profissões, né? Então a gente precisa caminhar também nessa direção do mercado de trabalho. E aí está a importância da escola trabalhar habilidades e competências, né? Porque quais são as habilidades e as competências que eu desenvolvo desse indivíduo para a vida? Uhum. Perdão, não necessariamente para um caminho no ensino superior, mas para a vida. Sim. Graduação, cara, tá tranquilo hoje fazer. É meio que obrigação cada um ter a sua graduação, certo? Ok. Mas qual o meu diferencial enquanto médico, enquanto engenheiro, enquanto advogado?
né? Eu acho Como é que que eu me relaciono com o mundo, né? como é que eu me relaciono com o mundo? É isso que vai destacá-lo, sabe? Ah, peguei meu diploma, tá? Quais as garantias que você tem hoje no mercado? Pouquíssimas, né? Então, eu sou apaixonado por esse olhar da escola porque a gente nota que faz muito sentido na prática. O que eu também eu tenho aprendido e me apaixonado por esse novo momento, né, principalmente depois da pandemia, pelos adolescentes, por as crianças maiores, né, do quarto e quinto ano, esse questionamento e essa forma que eles estão, de certa maneira, enxergando a vida. Lógico que no meu tempo, no tempo que eu criei meus filhos, não, você tem que. No meu tempo, é que ela fala, né? No meu tempo não era assim, era assim. Só que pensando assim, nas formações que eu já participei, poxa, que bom que é um tempo diferente. Né? Que bom que eles têm essa cabeça diferente. E é um novo tempo. Então, nós que somos adultos, que somos os responsáveis, que somos os educadores, é que precisamos estar mais conectados com esse novo tempo. Porque, como você falou, né? Daqui a 5 anos ou menos, professores que não vão existir. Sim, Né? exatamente. E quantas profissões e jovens já estão aí fazendo, né, dinheiro e sendo felizes da maneira se souber também direcionar. Então, nós também, dentro da escola, que é um ambiente, né? É uma mini sociedade, digamos assim, a gente pode ajudá-los, né, a pensar diferente, a direcionar também para a vida. Isso é o que eu acho também. E eu venho aprendendo muito com isso, né? Porque é bem. Gente, para encerrar, né, nosso bate-papo, nosso encontro, queria, Sandra, que você falasse antes dos agradecimentos e da despedida de vocês aí do nosso público. Queria que você falasse sobre o futuro do EVP. O que é que você enxerga de futuro para a Escola Virgem dos Pobres? Qual é a sua percepção do amanhã? Eu já enxergo uma escola que desenvolve habilidades socioemocionais, além das cognitivas, para não só para Arapiraca, mas para o próprio estado de Alagoas. Essa é uma visão que eu já venho num processo e acredito muito nisso, uma escola que vem inovando, né? Mas não vem inovando por modismo, é por realmente acreditar e fazer o processo. Talvez um pouco, né, doloroso, mas ao mesmo tempo feliz de poder contribuir com a vida de tantos que passam aqui dentro, desde alunos, profissionais, famílias. E é isso que eu acredito como empresa e enfim, como gestão. E quero ser realmente reconhecida como uma escola que desenvolve essa habilidade junto, logicamente, com a cognitiva. Massa. Gente, quero agradecer a vocês por esse bate-papo, por essa conversa extremamente proveitosa. Dá pra gente destrinchar todos esses pontos aqui em vários outros. Tem muita coisa que a gente fica querendo perguntar, fica querendo dizer, né? Fica querendo comentar. Sempre lembra de alguma coisa nessa trajetória da escola. Mas eu queria agradecer a vocês por essa conversa, por essa oportunidade e também, né, por estar levando isso para as nossas famílias, para o público em geral que vai estar nos assistindo, que vai poder pegar esses vários recortes que tiver aqui e usar, né, para o seu cotidiano, para os nossos alunos, para a nossa comunidade também, de modo geral. Então, Flávio, obrigado, viu, por hoje. Eu que agradeço a escola, agradeço o espaço, né, a oportunidade. E a gente está falando sobre um assunto que é tão válido para todos nós. Então, que a gente possa ter despertado, virado alguma chave, trazido alguma percepção. Se foi uma percepção, já valeu muito a pena, né? Já valeu muito a pena nesse sentido. Então, obrigado, Sandra, obrigado, Saulo. Vamos que vamos. Sandra, obrigado por o bate-papo, por a conversa de hoje. Manda um recado para as nossas famílias aí. Agradecer às famílias de longo prazo, né, que sempre está conosco nessa parceria, nessa construção, nesse respeito. E eu admiro e agradeço de coração a todos os profissionais aqui da escola, que sempre está chegando, mesmo os que estão saindo, mas tem a sua contribuição, aos nossos queridos alunos, né, que a gente já ama de paixão. E a toda a comunidade aqui, que a gente faz esse trabalho e que é algo bem peculiar e tão maravilhoso que eu amo realmente estar inserida nesse contexto de educação.
Muito bem, é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast EVP. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui. Aguardem para próximos bate-papos e próximas conversas. Um grande abraço.